Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pod Livros e hoje estamos aqui com dois especialistas, o Bruno e a Júlia, para falar um pouquinho sobre o romance Terra Sonâmbula. Eles vão citar um pouquinho sobre o autor, o contexto histórico, os personagens, a temática e as críticas do livro. Vamos lá? O livro ele é um romance que ele foi escrito por um escritor chamado Mia Couto. Ele também é um escritor africano e ele foi escrito em 1992, no final do século XX. E você poderia me falar um pouquinho por que ele chama Terra Sonâmbula? Sim, então, na época que ele foi escrito, a África ela estava muito movimentada, ela estava muito instável. E aí tem uma parte no prefácio do livro que está escrito alguns depoimentos de alguns personagens que dizem que eles tinham a sensação que a Terra estava tão movimentada, ela estava em constante movimento, que eles tinham a sensação que eles dormiam e quando eles acordavam a Terra não tinha parado. Então isso foi denominado Terra Sonâmbula, por isso. Entendi. No prefácio do livro, nós temos o trecho. Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sono. Agora o Bruno vai falar um pouquinho pra gente sobre os personagens. Bruno, são muitos personagens, né? Olha, são bastantes. Você pode citar alguns deles pra mim, por favor? São três os que mais se destacam, sendo Muad'Dibla, que é o protagonista, Tuahir e Kinzo. Esses são os que você vai ver o desenvolvimento deles ao longo da história. Esses são os personagens principais. Alguns outros são Sikeleto, Taimo, Faída. Gente, como falei, são muitos, não vou ficar citando aqui. Estamos aqui com outros dois participantes que vão falar um pouquinho mais sobre o livro, Mafê e o Kelvin. A gente vai falar um pouquinho sobre a análise da obra e o contexto histórico. Mafê, você poderia falar para mim um pouquinho sobre a análise da obra, o objetivo central do texto e do livro? A análise da obra, o autor mostra o panorama geral de Moçambique após a Guerra Civil, que durou 16 anos. E a história tem como foco principal Mundinga e Tuahir, e faz um paralelo com a história de Kinzo também, que era um dos personagens principais. O objetivo do autor era mostrar os horrores e os acontecimentos durante essa guerra, e ele mescla a primeira pessoa e a terceira pessoa, o que mostra que a história não segue uma linha linear. E Kelvin, você poderia falar um pouquinho para mim sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época que o livro foi escrito? Então, a independência de Moçambique em relação ao Portugal começou por volta de 1975. Após isso, teve a ideia marxista-leninista. Depois deu início à Guerra Civil e foi acabar por volta de 1992. Gente, eu também dei uma pesquisada sobre o livro e principalmente sobre o autor, e eu queria falar um pouquinho pra vocês. O autor tem como apelido Mia Couto, mas o nome dele na verdade é Antônio Emílio Leite Couto. Ele nasceu em 1955, em Beira, Moçambique. Depois disso, ele passou para a capital de Moçambique para cursar medicina. Depois que ele cursou medicina, na verdade ele desistiu de cursar medicina, depois ele foi para jornalismo, ele também desistiu, e depois ele se formou em biologia, se tornando professor universitário. Nesse meio tempo, ele criou o primeiro livro dele, que chama Raiz de Carvalho, e em 2013 ele ganhou o prêmio, foi consagrado com o prêmio de Camões. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo do canal. Beijos! Eu acho que assim pega. Tá bom. Sai da frente, Bruno. Não te bati. Se conseguir fazer uma rodada sem rir, na próxima vez eu pago esfirrar pra todo mundo. Tá bom, gente, agora ficou com sério. Depois a coisa ficou mais séria. Mas... Já fala de fora. Vai. Só uma pena. Vai. Mano, meu Deus. Tem que decorar sua data. Moçambique se tornou independente de Portugal em 1975. Pronto. Acabou? Não. A Júlia podia ir ali, né, ver pra gente.